Oi, gente! Vamos iniciar mais um episódio do FLF Cast. Eu vou ficar responsável pela mediação. Meu nome é Edinara Silva, sou estudante da casa, estou no 9º semestre e a temática de hoje é política sobre drogas no contexto escolar. Estou aqui com três participantes, assim, parceiras de trabalho, são do projeto Mais Papo e Atitude, e elas estão aqui presentes para contribuir com a temática de hoje. Passo a fala para que elas possam se apresentar. Oi, gente. Eu me chamo Glaudeni, sou psicóloga e atualmente eu estou dentro do projeto Mais Papo, Mais Atitude. Como supervisora, eu atuo tanto em Fortaleza como em Sobral, acompanhando as atividades que acontecem aqui. Oi, gente, meu nome é Andressa, eu estou como coordenadora atualmente do projeto Mais Papo, Mais Atitude, estou atuando no projeto desde 2022 e acompanho todas as atividades em todos os municípios do Ceará. Oi, gente, meu nome é Bruna Letícia, eu sou estagiária também do projeto Mais Papo, Mais Atitude, sou dupla da Edinara e eu atuo no projeto há 2 anos, né? Atualmente estamos nos despedindo. E sou estudante de psicologia da Universidade Federal. Só para contextualizar, o projeto Mais Papo, Mais Atitude, ele está dentro da Secretaria de Proteção Social, a SPS, em parceria com a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas e da União de Jovens do Vicente Pison. Na verdade, assim, só simplificando, esclarecendo melhor. A Secretaria de Proteção Social, né, a SPS, ela é a grande secretaria e dentro dessa secretaria existem 4 secretarias executivas. E uma delas é a Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas e aí em parceria com a União de Jovens do Vicente Pison, que é uma organização social sem fins lucrativos, a gente tem essa parceria, né, entre a SPS e a UJVP. Ótimo. E aí o projeto ele realiza ações, né, no eixo de prevenção do uso de substâncias psicoativas e a gente atua, né, nas escolas do estado, daqui do Ceará. Aí, só para iniciar, né, nesse momento, eu gostaria de saber um pouco mais de como vocês entraram para o projeto, como foi que vocês tiveram essa entrada nesse estudo sobre política sobre drogas, como é que vocês entraram dentro do projeto, como foi esse início, se vocês já estudavam sobre, ou se foi tudo uma grande novidade, né? Falar um pouco sobre essa inserção mesmo de vocês dentro do projeto. Eu posso começar? O projeto, eu vou contextualizar um pouquinho como o projeto iniciou, né? Ele iniciou em 2021, ainda pela própria secretaria, né? E em 2022 houve a expansão do projeto. Na verdade, houve o lançamento do edital, né, para que as organizações de sociedade civil elas concorressem a esse edital. E a UJVP, que é uma OSC que tem bastante experiência com jovem, ganhou esse edital. Né? Aí, a partir de 2022, já houve essa expansão. Então, a partir de 2022, nós iniciamos em outros municípios, como Sobral, Quixadá e Juazeiro, além de Fortaleza. E a nossa entrada enquanto equipe técnica foi de uma forma de seleção mesmo, né? Houve edital, houve a seleção. Eu já tinha conhecimentos assim, prévios sobre a UJVP, já tinha conhecimentos com pessoas de lá, então enviei o meu currículo, já tinha experiência também na coordenação de outras OSC, então aí a partir desse momento houve esse período de seleção. Assim como a Glau, assim como vocês, estagiários também. Uhum. Aí, após a contratação da equipe técnica, houve também a contratação dos estagiários. Acredito que a Andressa já resumiu bastante como foi a nossa inserção, né, dentro do projeto, que parte, né, por edital, teve essa seleção, e que aí, a partir disso, né, a gente, de fato, entrou aí nas atividades burocráticas para fazer a seleção dos estagiários, né, que também foi por parte de edital, mas eu acho que isso vai estar incluso em algumas perguntas que vem por aí, né. Sim. Sobre a temática se a gente já estudava sobre o tema, né, eu não tinha muito conhecimento sobre as políticas sobre drogas, né. Eu comecei a me debruçar mais sobre o assunto após que eu assumi a coordenação do projeto. Então, assim, tenho lido bastante, tenho me empenhado bastante durante esse processo, durante esses 2 anos, para que a gente consiga fazer sempre um trabalho bem voltado mesmo das políticas sobre drogas.
Sim. Eu acho importante também a gente falar como foi um pouco Sim. também na nossa entrada no projeto, né? Se quiser começar falando. Assim, a minha entrada no projeto foi muito, muito, muito aleatória, porque mandaram no grupo o edital, né? No grupo da psicologia geral. E aí eu tinha visto por cima aquilo, né? Que estava abrindo vaga de estágio. E eu deixei para me inscrever no último dia, que eu sempre. E sem muitas esperanças, né? E aí submeti e foi meio que um tiro no escuro, porque eu não sabia muito. Tinha algumas disciplinas, quando eu comecei a estudar na UFC, né? Tem um professor que tem uma temática muito clara, né? Que é o professor Paulo Kinderé. E ele ministra algumas disciplinas sobre isso, né? Então tem um eixo bem forte lá. E eu já tinha contato com algumas disciplinas e fui tendo ao longo desses 2 anos contato, né? Mas no projeto foi assim, bem tiro no escuro mesmo, sabe? Foi bem o empenho, a cara e a coragem. Interessante, né? Esse nome é bem familiar. Tu, durante a graduação, teve a experiência, né? Infelizmente, na minha época de graduação, porque também sou psicóloga de formação, eu nunca tinha visto nada relacionado ao uso de substâncias. Sim. Depende também, assim, da universidade, né? Do plano, né? De ensino que é trazido, alguns projetos de extensão, né? Que é muito importante. Quando você tem essa falta das disciplinas, é interessante trazer através de extensões, de programas de estágio. É uma ponte legal. Eu digo que eu entrei também no projeto, assim, por indicação de uma amiga minha, da UFC, inclusive, porque eu acho que o edital, na época, né, algo que a gente já até comentou entre a gente, não foi tão bem divulgado assim, no campo mesmo das universidades, pelo menos aqui na Faculdade Luciano Feijão. Não houve essa chegada mesmo do projeto, da seleção. Então, eu soube mesmo por uma amiga que me encaminhou e falou assim, Ednara, acho que combina muito contigo, tenta. E aí, eu já estava numa empresa e eu decidi trocar o certo pelo duvidoso mesmo. Total. Vou tentar, vou arriscar, porque era realmente a área que eu me identificava, que eu gostava. E eu compartilho da mesma experiência de vocês dentro da graduação. Aqui a gente não tem nenhuma disciplina voltada para isso, ou o Paulo Kinderé, ele é referência nesses estudos, e eu sinto um pouco falta disso dentro da minha graduação, né? Eu digo que a maioria das coisas que eu estudo mesmo sobre política sobre drogas é mesmo por fora, de buscar e tudo mais. E eu tenho feito esse movimento aqui dentro da faculdade para que sejam voltados mais os olhos mesmos para essa área, né, que pouco se sabe ainda, ou pouco, assim, as pessoas querem estudar ou se aprofundar. Então, eu tenho feito esse movimento aqui dentro da faculdade justamente para que as pessoas sintam esse interesse, né, porque é uma área muito particular. Sim. E aí, quando me mandaram, eu tentei mesmo, troquei o certo. E aí, pelo duvidoso, e graças a Deus que eu fiz essa troca. Mas a gente passou por etapas, assim, bem diferentes de outros processos de seleção, né? Porque teve a etapa coletiva, que aqui em Sobral a gente dificilmente se tem. Mas essa questão mesmo do envio do currículo, entrevista individual. E aí a gente teve essa experiência da entrevista coletiva. Sim. E é uma experiência que as pessoas que estão passando agora nesse novo processo de seleção, né, tá sendo uma experiência nova para eles. Inclusive, algumas pessoas entraram em contato comigo, tipo, como é que vai funcionar e tudo mais. Então, é algo novo, é uma forma de selecionar mesmo, assim, de um estágio realmente que é diferenciado. Então, eu acho que o processo mesmo de se inserir dentro do projeto foi, assim, bem particular e subjetivo. Das nossas dificuldades no início do projeto foi justamente essa, né? A gente não tinha esse contato tão próximo que diferenciou dessa segunda seleção, né? Sim, que para fazer uma parceria também, Sim. né? A gente não tinha ainda também, porque foi tudo muito novo, né? Quando a gente entrou, foi algo que... Cidade nova. Exatamente, foi preciso a gente caminhar ali. Conhecer Sobral a partir do projeto. Sim. Então, de fato, foi algo também muito difícil pra gente nesse sentido, né? Sim. Sim.
E aí, como a gente mencionou, né, o projeto ele não tá só em Sobral, ele tá em Juazeiro, Quixadá e Fortaleza, né? E aí eu queria que a gente pudesse contextualizar também um pouco de como ocorrem essas ações, né? De como são feitas essa nossa inserção também dentro das escolas. Como é que é feita essa seleção das escolas, como é que a gente entra nesse campo, né? Como projeto, para a gente contextualizar um pouco disso, né? Como é que funciona nossa entrada dentro das escolas, né? E o que é mesmo, né? E o que é esse projeto? A gente tem uma grande parceria com a SEDUC, né? Secretaria da Educação, né? Que é uma grande parceira, que é quem nos indica as escolas de acordo com o perfil, né, do Mais Papo, que são perfis de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, né? Porque a gente trabalha, o nosso objetivo é atingir esse público, né? Então a gente trabalha com rodas de conversa dentro das escolas estaduais. Atualmente nós estamos dentro de 17 escolas, né, dentro do estado do Ceará. É pouca, muito pouco, assim, menos de 1% comparado à quantidade de escolas estaduais que nós temos dentro do Ceará. Né, mas uma esperança, né, vamos dizer assim, uma expectativa, né, para quem é contemplado como beneficiário do projeto. E aí esses rodas de conversa, elas são conduzidas por acadêmicos de psicologia, né? Então, em forma de duplas. Vocês conduzem, né, esses momentos junto com os meninos. Eu costumo dizer que vocês, em relação à experiência, vocês têm muito mais do que a gente, porque a gente fica mais nessa parte mais burocrática, mais de orientação, mas é vocês que estão muito mais lá na ponta com os meninos, desenvolvendo, utilizando da criatividade de vocês, do potencial que vocês têm. E aí vocês trabalham temáticas diversas, então é algo que vocês precisam sempre estar se atualizando, principalmente temáticas muito pertinentes ali à adolescência. Sim. Queria só contribuir em questão assim, da pergunta, né? Como a Andressa falou inicialmente, aí tem a parceria com a SEDUC. Então, ela que, mediante essa parceria, né, seleciona algumas escolas, dessas que estão mais em bairros, né, de vulnerabilidade social. E nas outras cidades, como Quixadá, Juazeiro e Sobral, acontece também por meio da parceria mais com as CREDs. Então, né, nesse caso, a gente tem esse vínculo, essa parceria, e aí eles selecionam essas escolas para a gente. Isso começou a acontecer a partir do momento que a gente entrou nesses municípios, né? Inicialmente, todas as escolas, elas foram, obviamente, a SEDUC fez essa mediação inicial, né, com a CRED. Hoje em dia, como a gente já tem essa proximidade com os profissionais da CRED, para a gente é mais fácil quando é necessário ter essa mudança de escola, né? Então, a gente vai conversa diretamente com os responsáveis da CRED e a gente faz essa mudança se for necessário, que não ocorre muito dentro do projeto. E aí depois a gente vai para as escolas, né? Tem reuniões com o núcleo gestor para poder apresentar a metodologia do projeto, até porque também eles dando essas escolas não significa necessariamente que a gente vai adentrar dentro dessas escolas, né? É preciso apresentar o projeto, é preciso explicar, né, o objetivo, o sentido de estar ali também e a importância, né? E aí, a depender como essas gestões irão receber e sentir o projeto, né? Então, a partir disso, aí tem umas que já rejeitaram, né? Outras que não deu muito certo, mas tem outras que, na verdade, a maioria abraçou muito bem o projeto, né? E que, a partir disso, a gente consegue entrar de uma forma bem positiva dentro das escolas. E eu lembro que, tô comentando isso aí, foi até a minha pergunta. No momento de seleção, né, que foi feito o momento mais grupal, e tinha algumas perguntas, né, e a minha pergunta era essa: como você agiria se na escola que fosse selecionado eles não quisessem o projeto? E na época eu estava em um projeto de extensão que a gente estava passando por essa mesma questão, e aí e aí eu desenvolvi, né, a resposta. Fiquei na dúvida, não sabia muito bem se eu estava acertando, se eu estava errando, porque essa parte burocrática a gente até fica um pouco distante, a gente não sabe, mas a partir do projeto a gente começou a conhecer mais essa questão da coordenação, de direção, como é que funcionam as coisas. Porque geralmente a gente estava na ponta, né, como estudantes e conhecendo por fora, mas quando a gente adentrou nas escolas, né, até por esse processo de seleção, a gente conhecia um pouquinho mais. Pode sentir melhor de Sim, e viu como é complexo. Que a escola é um corpo muito complexo. Entendendo também que a gestão é uma das coisas
assim, que são base, né, para que o projeto Primordiais. funcione, para que ele seja executado da melhor maneira. Porque eu acredito que não é só as estagiárias, não são só os alunos, e nem são só vocês que estão, assim, acima, né, de tudo, mas aquelas pessoas que estão ali mesmo dentro da escola, facilitando, né, ou até mesmo dificultando o nosso trabalho. Porque não é só aceitar, né? Também manter o projeto. Isso. São... É como uma visita, né? Nós, na verdade, somos visitantes dentro dessas escolas, né? Então, a gente chegou junto no momento em que as escolas já estavam com todo o calendário pronto. Sim. Então, assim, a gente teve que se adaptar e a escola se adaptar ao projeto. Então, assim, é como a gente recebe uma visita. Se a gente recebe ela bem, deixando confortável, ok, as coisas conseguem andar bem, né? Diferente se a gente não consegue, né, ter ali um mínimo alinhamento possível. As coisas não andam tão bem assim. Ótimo. E dando seguimento, né, como é que o projeto ele aborda essa questão da prevenção do uso de substâncias? Como é que vocês poderiam dizer que o projeto ele trabalha nesse quesito, né? Porque, assim, falando por a gente não trabalha de maneira direta, né, sobre a temática do uso de substâncias. Mas como vocês acham que o projeto, com a metodologia que ele é feito, ele atinge nessa questão do eixo da prevenção mesmo, com os adolescentes? O projeto ele foi todo escrito, né, conforme as ciências, né, das políticas sobre drogas, sobre prevenção. E quando a gente fala com adolescentes sobre drogas, a gente não necessariamente vai falar sobre a temática drogas. Né? O nosso grande objetivo é desenvolver esses meninos, né, mudar hábitos de vida, que eles tenham hábitos saudáveis. Né? Então, a gente vai trazer temáticas que são muito pertinentes e muito de interesse desses adolescentes, até para uma própria adesão deles. Então, assim, o projeto, a gente tenta desenvolver habilidades socioemocionais, né? Trabalhar com eles habilidades socioemocionais, fortalecendo os fatores de proteção, né, através dessas rodas de conversa, desenvolvendo dinâmicas, deixando eles mesmo à vontade para falarem sobre temas que muitas vezes eles não têm a oportunidade de falar em outro momento. Aquele ali é o único momento que eles têm para explanar o que eles sabem, até às vezes mesmo para desmistificar, né, o que é que eles entendem sobre aquele assunto que muitas vezes não é muito debatido, e quando vocês trazem em roda, e assim como um conhecimento mais amplo, eles vão começando a ver o que os outros colegas pensam sobre o assunto, sobre como, enfim, como se desenvolve esse assunto dentro da roda. E até discutir também assuntos que por muitas vezes, né, são assuntos que podem ser discutidos em casa, às vezes dentro da escola mesmo, mas que eles não têm essa oportunidade e que também eles não têm esse acolhimento, né, não têm essa rede para poder discutir sobre determinados assuntos. Então, dentro das rodas de conversa, a gente percebe muito isso, né, que eles participam bastante, principalmente em alguns tópicos, né, que em alguns temas, na verdade, que eles têm muito interesse, né, até porque são eles que escolhem esses temas. Então, eles participam bastante, principalmente naqueles que eles gostam de discutir mais, de compreender mais, né, de até mesmo expressar uma opinião, mas que eles não têm a oportunidade, né. Então, as rodas de conversas, elas vão parar além também, assim, um pouco do objetivo, porque ela também contempla muito essa necessidade deles, né, que às vezes eles têm essa necessidade de fala, então as rodas também propõem muito isso para eles. Sim. E a escola é um local muito estratégico, assim, né, existe um número de adolescentes, né, muito grande para a gente conseguir atingir, né? Então as escolas é um ótimo espaço para a gente trabalhar com esses jovens, e a prevenção, né, ela foca muito nos jovens, justamente porque quando iniciado muito jovem o uso, né, a gente sabe que pode ter consequências mais graves e mais duradouras durante a vida, né, e podendo sim vir a tornar um uso mais abusivo. Então a gente tenta trabalhar também essa prevenção, e a prevenção não só no sentido de prevenir ou tardar esse uso, mas quando esse jovem já faz o uso, Sim. né, tentar fortalecer habilidades com que ele não venha desenvolver um uso problemático, e mesmo assim, quando já há esse uso, né, que a gente percebe que aquele adolescente ele já tem um problema com aquele uso, de encaminhá-lo para a rede, né, fazer essa integração entre aluno e rede, ter esse acompanhamento com a família. Sim, é importante até pontuar isso, né, Andressa, porque às vezes
A gente trabalha muito nesse sentido de prevenção, de redução de danos, no sentido de parar esse uso, trocar por outras substâncias, mas a droga, ela tá aí. Ela é um fator presente na nossa sociedade há muitos anos, atualmente que está sendo discutida, mas ela vai estar aí. O que a gente pode interferir Que não vai sair daí. Né? E não vai sair. É bom também Exatamente. pontuar, né? Que não vai sair. E é bom a gente trabalhar nessa perspectiva do abuso. Então, quando essa droga traz uma outra perspectiva para a vida da pessoa, quando ela para de fazer algumas atividades, quando a sua vida gira em torno dessa questão vira um uso abusivo, aí que fica um problema maior, né? E a gente atua nessa questão, nessa prevenção. E a gente não atua no quesito de... como a gente já pediram, né? Em algumas escolas, quando vem lá, projeto Mais Sapo, Mais Atitude, foco em drogas, que bom, vocês vão ajudar a gente a acabar com esse uso. E quando a gente vão proibir os alunos de E quando a gente fala em drogas, o pessoal só liga as drogas em listas, né? Sendo que o grande problema, principalmente dentro das escolas e pelos jovens, são as listas, que são o álcool, que é o tabaco. Então, assim, hoje em dia, aquele cigarro vape, né? Então, que são drogas e que causam, danos. Só tem uma aceitação social diferente, né? Sim. E uma visão também, por eles, né? Mas que é prejudicial tanto quanto. Tanto quanto e uma das mais, né? Por ser de mais fácil acesso desses adolescentes para o uso. E algo que eu estava até conversando com a Bruna, né? Que a gente também tentar compreender que a redução de danos, ela não tá só nessa troca de uma droga consideravelmente mais pesada para alguma outra, né, substância, mas que também está todo nesse processo de autocuidado, né? Eu acredito que o projeto, ele também... Exatamente. Eu enxergo o projeto, sim, como algo que é redutor de danos, porque a gente trabalha muito essa questão do autocuidado, dessa questão de outras temáticas que são discutidas. Então, eu acredito que isso também, sim, é reduzir danos, né? A gente está ali para isso. Então, tentar enxergar o projeto como algo, assim, com muito potencial para muitas outras coisas, para além do que ele foi proposto, né? Eu acho que a gente, dentro das escolas, conseguiu enxergar muito bem isso. E ele trabalha diretamente com os adolescentes, mas impacta de uma maneira muito ampla, que é na família, na vida social, no entorno, né? E no rendimento escolar. No rendimento escolar também. É importante enfatizar, né? Porque às vezes a gente chega dentro das escolas e por tirar os meninos de alguma disciplina, pensa-se que os meninos não vão... não é benéfico para ele. Mas muitas vezes eles participam desse momento e são fortalecidas essas habilidades. E os meninos, então, eles conseguem, às vezes, mais ter esse compromisso de sala de aula e ter um rendimento escolar melhor. Porque se você não está bem por dentro, né, você também não vai ficar bem, assim, para adquirir novos conteúdos como é a escola. E é outro ponto do projeto, o protagonismo juvenil. Exatamente. Né? Inclusive, até uma das perguntas que eu tinha separado era exatamente isso, né? Quais eram os principais impactos que a gente tinha observado, que a gente como estagiária, né, e talvez vocês também como supervisora ou coordenadora, conseguiram observar dentro da escola, né? Quais foram os impactos que o projeto trouxe dentro de algumas escolas. E eu acho que a gente pode falar até de uma maneira muito individual da nossa primeira experiência no projeto, em que o monitor, né? O projeto, ele escolhe um monitor por ciclo. Para explicar um pouco para vocês, o projeto, ele é dividido em alguns ciclos e em cada ciclo é escolhido um monitor, um aluno que mais se destaca, que mais é engajado, enfim, né, que mais ali participa das rodas de uma maneira bem ativa. A gente escolhe esse monitor para auxiliar a gente nas rodas, em algumas atividades bem pontuais dentro do projeto. E esse monitor, ele recebe uma bolsa, né, mensal de R$200 durante 3 meses. E aí, quando a gente entrou na escola, né, um dos alunos considerado pela escola como garoto problema, como garoto, assim, indisciplinado, que não queria assistir a aula, enfim, ele foi para o projeto e dentro do projeto ele se mostrou uma pessoa totalmente diferente daquilo que tinham descrito pra gente, né? Então,
a gente conseguiu observar a evolução dele dentro do projeto. Dentro da escola. Dentro da escola, se implicando, entrou pro Grêmio. Então, a gente conseguiu ver que ele começou a se impor, usar aquela... Como é que eu posso dizer? Essa autenticidade dele para outras coisas, né? Não para gerar problemas na escola, mas para se implicar em outras questões. E aí questionaram pra gente que a gente estava revolucionando os alunos. E aí a gente falou assim, que bom, né? Para alguns estava sendo de uma maneira totalmente negativa, mas a gente recebeu realmente como elogio, né? Porque até a gente teve a oportunidade de se esbarrar com esse aluno em outros momentos, né? Até mesmo depois de sair da escola. A gente conseguiu encontrar com esse aluno e a gente consegue ver que esse aluno ainda continua evoluindo cada vez mais, né? E a gente fica feliz. Ele porque se a gente implicou em outros projetos. Exatamente, a gente consegue enxergar que isso tem uma parcela gigantesca do projeto. Sim. Então, E também um potencializador que o projeto tem é o processo de escuta, né? Que estamos habilitados para fazer essas escutas pontuais, né? É importante frisar que não é psicoterapia, né? Nas escolas, nem nada. Mas um processo mesmo de escuta e ter esse apoio, né? Ter essa base para os alunos. E aí, muitos alunos chegam, às vezes nem são na eletiva, né? Porque a gente entrou na escola atual como eletiva. E eles pedem só um momento de escuta, sabe? Eu acho que isso é muito potencializador, sabe? Porque eles passam o dia na escola, tem questões familiares, tem questões pedagógicas, tem questões do próprio ciclo ali de amizades, né? E eles virem procurar a gente, ter esse momento de desabafar. Alguns estão na roda, são mais quietinhos, mas com o passar do tempo e dos temas vão se desenvolvendo, é muito gratificante, sabe? Ver a evolução de alguns alunos que chegaram revoltados, introspectivos, eu não quero estar aqui, eu vou sair cedo, e eles se mostrarem grandes atores da roda. Sim. Às vezes a gente, como a gente estava comentando, a gente joga o tema e eles fazem a roda. Eles fazem acontecer. Às vezes a gente não precisa elaborar 1001 planos, mas a gente já vem elaborada, né? A gente já vem preparada. Sim. Mas acontece. Hoje a discussão foi sobre um tema, né, específico, sobre machismo, que foi um desafio pra gente. E aí a gente no começo estava meio assim, eles não estavam rendendo na discussão, e a gente passou um material. E aí foi só a conta. Eles falaram experiências pessoais, experiências que eles já viram, coisas da internet, porque eles são muito vidrados, né, nas redes sociais. E a discussão fluiu muito, 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 muito. Foi muito gratificante. E outro ponto também são alunos que chegam totalmente introspectivos, né? A gente já pegou alguns casos de aluno que chegava com... A gente percebe isso até na postura, né? Tipo, mais recuados, de casaco, de máscara. Sim. E aí, no decorrer dos meses, né, das rodas que foram acontecendo, a gente percebe, parece que o aluno ressurge, né? Sim, tipo assim, a postura muda, já faz amizades que antes consegue se relacionar com outras pessoas. Com aquele grupo, sim, sim. Porque às vezes o grupo são pessoas desconhecidas da própria sala. Que eles não têm contato. É importante pontuar. Eles, mas eu não falo com fulano. Vou falar aqui coisas da minha família, mas eu não falo com fulano. No final do ciclo tá todo mundo muito amigo. Sim. Sabe? E isso pra gente, a gente consegue enxergar como um dos impactos, né, que o projeto causa dentro dessas escolas, né? Eu tenho, assim, um relato em referente ao que vocês trouxeram bem parecido, né? Sempre quando alguém traz essa pergunta sobre um potencial, sobre algo nesse sentido, eu sempre lembro de um momento que a gente esteve numa escola lá em Fortaleza. E aí, em um momento de reunião, né, para dar um feedback no final do ciclo. Que a gente sempre tem esse momento com a gestão da escola, né? Porque Isso. É importante a gestão também estar acompanhando o que tem se desenvolvido dentro. Sim, é muito importante. Isso. E aí tinha os 2 monitores, né? No primeiro ciclo eram 2 monitores que dentro de cada escola. Aí tava a gestão, não lembro se estava, Andressa. Mas enfim, e aí durante esse momento, né, de feedback, os monitores trouxeram, né,
a gente tentou solicitar deles um feedback, né, sobre o projeto, para que a gestão pudesse sentir, não só a partir da gente, enquanto, né, estamos ali, enquanto projeto, né, mas que eles pudessem sentir também dos alunos, né, da escola. Então, os monitores trouxeram, né, que eles perceberam que tinha um aluno, determinado aluno da sala deles, que era bem tímido, bem introspectivo, não participava no início das rodas, mal falava o nome, né, não participava das dinâmicas. E com o desenvolver, né, das rodas de conversa, o aluno passou a ser mais participativo, né, a ter uma participação mais ativa, principalmente dentro de sala de aula, né. Então, agora o aluno passou a apresentar um trabalho na frente, que ele não apresenta um trabalho, né, ele dá uma aula. Então, assim, para mim isso é ver, né, isso como um grande potencial também dentro do que o projeto proporciona, né, dentro da escola. Dentro das reuniões que a gente sempre teve, né, isso eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, Sim. relatados pela gestão, que é o desenvolvimento dos meninos pós-roda, né, assim, no sentido de que eles entram nessa postura mais tímida, depois eles saem de uma forma mais atuantes mesmo, assim, dentro da escola. E lembrando que a timidez, ela é um fator de risco, né, no sentido de que, trazendo, assim, para as políticas sobre drogas, né, é um fator de risco, porque muitas vezes os meninos utilizam do uso de substâncias para deixar de lado um pouquinho essa timidez. E quando a gente consegue encontrar estratégias de que eles se percebam ali enquanto pessoas, de se colocarem nos momentos em que eles acham pertinentes, e essa timidez ela vai um pouco de fora, né? E aí o menino ele já não precisa mais fazer o uso dessas substâncias para tomar certas atitudes, para se posicionar, para falar o que quer, o que pensa. Sim. Eu estava aqui só tentando para não deixar passar, né, sobre como é que realmente acontece o funcionamento das rodas, porque a gente não falou, né, sobre isso, mas quando a gente se insere dentro das escolas, é importante pontuar que existem algumas etapas, né, a gente primeiro tem esse momento, né, com a gestão, de apresentar o projeto, de passar como é que funciona, inclusive sempre tem essa questão, né, sobre como é que vai funcionar, se a gente realmente vai falar sobre drogas, como a gente vai falar, como vamos abordar sobre isso. E existe esse processo de tentar explicar um pouco do nosso trabalho, né? E aí, após isso, quando a gente se insere dentro da escola, a gente passa por um processo, né, de divulgação. O projeto ele não consegue abranger todos os alunos das escolas, até porque é um número muito alto, mas a gente consegue atingir no máximo, né, 60 alunos, são divididos em 3 grupos de 20 alunos, e são escolas estaduais, né, então a gente atua com os alunos do ensino médio. Atualmente a gente só está com turmas de primeiro e segundo ano, né, então varia muito de escola para escola, né, mas o intuito, né, é atingir, né, alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. E aí, após esse processo de divulgação, de dizer como o projeto funciona, eles se inscrevem de maneira totalmente voluntária, né? Sem ser algo imposto ou algo obrigatório. A gente agora está funcionando como eletivo, então foi algo que realmente facilitou muito o nosso trabalho. E a gente está com essas turmas fixas, né? Com esses 3 grupos. São 3 grupos de muito potencial, inclusive são alunos altamente potentes, são turmas realmente que a gente tem se surpreendido muito, que inclusive vão fazer muita falta. Mas eu acredito que foi um trabalho muito bem desenvolvido com essas 3 turmas, porque são alunos realmente que a gente conseguiu observar essa participação mesmo deles. E aí, após esse momento de inscrição deles, acontece um processo de escuta sensível, né, que a Bruna até pontuou, que são momentos muito sensíveis em que a gente tem esse contato muito direto com o aluno, né? A Bruna conduz com alguns alunos, eu conduzo com outros. Eu acredito que é um momento que vocês vão realmente, assim, conhecer o perfil de cada aluno. Conhecer o nosso público, né? E dentro das perguntas, tem vários eixos, né? Tem eixo sobre família, sobre o futuro, sobre as expectativas dele. Às vezes, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, não sei nem o que eu quero. Mas estão ali, sabe? E é muito, muito impactante ver, porque no momento inicial, a gente faz uma roda inicial e a gente pergunta também essas expectativas, além da escuta. E no momento no final a gente faz um momento de fechamento.
E escutar o feedback do pós também é muito interessante, né? Porque às vezes eles entram sem pretensão. Às vezes, sim, eles entram para sair de sala de aula, principalmente em escolas regulares. O que foi um ponto, às vezes, meio questionado pela direção, pela gestão. Mas que ao longo do período, do processo, das rodas, eles vão se desenvolvendo, eles vão gostando, eles vão criando vínculo, eles vão se desenvolvendo. Né? Então, ele pode até ter entrado com sem muita pretensão, mas aí no final a gente percebe que houve, sim, um benefício na participação dele dentro do projeto. Alguma coisa fica. É uma coisa que a gente estava até pensando e pontuando isso, conversa. Alguma coisa sempre vai ficar, gente. Porque as temáticas, elas são variadas, né? São 10 temas, né? Escolhidos por eles, a priori. São as mais complexas e diversificadas, que a gente não pensa que eles sabem, que eles querem trabalhar. Um dos nossos grupos pediu o sistema educacional. E a gente ficou, meu Deus do céu, que a gente vai falar de sistema educacional. E eles queriam debater sobre isso, sabe? Machismo, feminismo, uso de drogas, religião. E ver esses temas sendo discutidos, alguns rendendo mais que outros, mas que, no final, alguma coisa sempre vai ficar. Alguma dinâmica, alguma discussão, alguma palavra, algum vídeo. Então, eu acho também que isso é outro impacto muito positivo. É importante ressaltar, né, que os meninos, eles têm essa autonomia, né, de escolher os temas que eles querem. Trabalhar. Não é que eles querem trabalhar, porque são aqueles temas que são referências para eles, que são de interesse deles, que fazem parte da vida cotidiana deles. Mas não se fica só nisso, né? A gente tenta, diante dessas temáticas, a gente fortalecer, né? Ver quais as probabilidades de trabalhar os fatores de proteção dentro daquela temática e trazer isso em roda, diminuir aqueles fatores de risco, né? Então, dentro da supervisão, né, juntamente com a supervisora, as meninas, elas têm esse período de planejamento da aula, né, de planejamento da roda, na verdade, e aí elenca assim, esses fatores de proteção e esses fatores de risco. É bom pontuar isso aí também, porque a gente não chega de maneira aleatória nas rodas, né, não é voz da nossa cabeça, tem todo um planejamento e... Foi muito difícil no começo, né, a gente se adaptar a esse modelo, mas depois a gente viu que é muito importante. É muito viável trabalhar uma estrutura. Só que, claro, temos que ter bom senso, né? Por exemplo, hoje a gente tinha 2 momentos para finalizar a roda. A gente conseguiu passar 1, porque a gente teve bom senso de tirar todo o potencial que eles tiveram, que eles mostraram ter. E não cortar aquele momento, né? Exatamente. Tirar mesmo aquele potencial deles e fazer com que eles discutam, sabe? Não ficar naquela mesmice e tal. E eu acho que os nossos conhecimentos prévios e os nossos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do estágio é muito importante. Por isso que é importante também pontuar as capacitações que a gente faz, né? Quiser explicar um pouquinho, André? Semestralmente, né? Sim. Vocês... isso foi pensado como uma forma mesmo de sempre trazer vocês para dentro dessas temáticas, sempre manterem-se atualizadas, né? A gente sempre tenta trazer profissionais, referências nessas, principalmente iniciou juntamente com essas temáticas, né? A gente trazia profissionais de referência para discutir com vocês sobre a gente no primeiro ano a gente pegou os 10 temas mais trabalhados dentro de roda, né? A gente fez esse apanhado dentro das 17 escolas, quais foram aqueles temas que mais recorreram, né? Então a secretaria produziu um manual com esses 10 temas. E a partir desses 10 temas a gente tem trabalhado capacitações não só com os estagiários, mas com o pessoal das escolas e da rede. Né? Isso é importante porque para todo mundo falar a mesma língua, né? Porque aí às vezes a gente chega lá, trabalha com os meninos de uma forma e aí a expectativa da direção, né, do gestor é totalmente diferente do que a gente costuma trabalhar e às vezes pode haver essa frustração, até por falta de desconhecimento mesmo, às vezes, da temática por parte da gestão. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem trazido essas formações muito rotineiramente para que a gente consiga atingir o máximo de profissionais possíveis para que a gente venha trabalhando assim, sempre na mesma linha. E aí, fora esse momento, vocês, enquanto estagiários, vocês ainda passam por uma segunda formação, né? Na verdade, uma jornada que a gente faz no período de férias,
né? Como as escolas, os meninos estão no período de férias, a gente não fica parado, né? A gente tenta trabalhar com vocês essas temáticas, tenta desenvolver mais em vocês a criatividade, trazendo palestrantes que dê, né, assim, ideias de como trabalhar, porque ideias sempre são muito bem-vindas, né? Embora vocês sempre tenham essa expertise, né, em trabalhar esse costume, mas quando a gente traz um profissional com um olhar diferente, né, a gente consegue ampliar também o nosso olhar dentro do projeto. Sim, outro ponto que tu comentou, que é bom a gente pontuar, é que a gente trabalha em rede, né? A gente não trabalha de uma maneira isolada. E antes de a gente entrar no território dito daquela escola, né? E dentro da escola abrange outros lugares. A gente tenta conhecer esse ambiente, né? Os equipamentos que o rodeiam, né? A rede de atenção psicossocial, que Sobral é muito ampla, muito diversa. A gente não conhece, os alunos não conhecem, a gestão não conhece, a família não conhece. E a gente faz essa brincadeirinha, né? De conhecer, de ir lá no dispositivo, de marcar momentos, né? Como a gente já teve vários momentos aqui, com a Casa da Mulher Cearense, Conselho Tutelar. Conhecemos o Trevo de 4 Folhas, as UBSs, né? CAPS. E é muito importante a gente conhecer para a gente também fazer essa ponte, né? Sim. Porque a gente não vai trabalhar só, a gente não tem ferramentas para trabalhar só. E eu acho que conhecendo a rede a gente consegue informar. Porque um grande ponto do projeto que eu acho também é essa parte formativa e informativa, né? Pra gente e pros alunos também. Com certeza. Sim, a gente não consegue trabalhar sozinha, né? Porque esse menino ele vai precisar de um atendimento na área da saúde, na área da assistência. Sim. Então, assim, a gente não tem como abarcar todas as necessidades daquele adolescente, né? Que muitas vezes são muitas das vezes são muitas, né? Sim. E aí, essa parceria com a rede, ela é fundamental para a gente conseguir dar um direcionamento e não deixar ele solto. Porque muitas vezes aquele adolescente nem sabe para onde ir, o que procurar, o que fazer. Sim. Nem a própria gestão da escola às vezes conhece mesmo os equipamentos que tem ali de potencial ali ao redor daquele território. E quando a gente faz esses processos de visitar, de fazer essas parcerias, de fortalecer essa rede, eu acho que todo o território ganha com isso. Sim. Para a gente finalizar, né, eu acredito que a gente pode falar, cada uma, né, aqui ocupa um lugar diferente dentro do projeto. A Andressa está aqui como coordenadora, a Glau como nossa supervisora, a gente como estagiária. Eu acho que é muito importante a gente finalizar falando um pouco sobre os nossos aprendizados, né? A gente falou de inúmeras potencialidades do projeto, dos impactos que ele causa, né? Mas a gente ocupa lugares diferentes nesse projeto, então, consequentemente, os nossos aprendizados não são os mesmos. Nossas experiências foram vivenciadas de lugares diferentes, né? Eu e a Bruna, a gente teve o prazer de passar esses 2 anos, ter 2 experiências em 2 escolas diferentes. Então, tivemos experiências, mesmo que estivesse no mesmo projeto, foram experiências diferentes, aprendizados diferentes, desafios diferentes. Então, eu acho que seria interessante, né, cada uma poder falar também um pouco um pouco do projeto pra gente, né? Tipo, quais foram os nossos maiores desafios e nossos maiores aprendizados, né? O que é que a gente leva com a gente, porque com certeza poucas coisas não vão ser, né? Eu acredito que também, eu acho que para finalizar esse espaço também seria importante a gente abrir para falar um pouco dos desafios que a gente teve e, sem dúvida, também dos aprendizados. Pode começar, vocês. Pode começar. Assim, Alguém se candidata? Não, assim, o projeto para mim, eu vejo ele como um grande potencial, né? E não só uma visão minha, queria ressaltar que o projeto ele está passando por um período de pesquisa. É importante a gente ressaltar que tudo isso não é só um olhar empírico nosso, na verdade, sim, né? Assim, só do que a gente vê, mas ele está passando por esse processo para a gente comprovar realmente de tudo que a gente falou aqui, ele está sendo realmente efetivo, ele está sendo comprovado cientificamente que está dando
né, que está dando frutos. E trazer aqueles pontos que faltam ser melhorados, porque a gente sabe que é um projeto, né, novo, então, consideravelmente novo. Então, como qualquer outra coisa, vai precisar dos seus ajustes, como ele já passou por alguns ajustes durante esses 2 anos. Né? Então, eu vejo... Eu, enquanto pessoa, eu acho que eu aprendi muito, me desenvolvi muito profissionalmente, né? Como eu mencionei, não tinha conhecimento, assim, das políticas públicas. Eu acho que entrar dentro das políticas públicas, me permitir trabalhar dentro das políticas públicas em relação a de levar serviços para essas comunidades, para esses adolescentes, para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é muito gratificante. Muito mesmo. Obviamente, a gente encontra, assim, desafios ao longo do caminho, sejam eles desafios burocráticos, né, que a gente sabe que vocês também vivenciam isso, mas que também são necessários, como desafios de condutas, né, ao longo do período a gente teve ótimos estagiários, a gente teve uns nem tantos, assim, que deixaram um pouco a desejar, mas, e que a gente precisa contornar essa situação, né, porque a gente, enquanto a gente, de uma certa forma, está representando o Estado, Sim. Né, então a gente tem um peso grande no serviço que a gente faz e a gente sempre tenta deixar isso muito claro, porque às vezes pode parecer que é só uma roda de conversa, né, você entrar com esse olhar, mas que tem uma responsabilidade muito grande, né, não só tanto na vida daqueles adolescentes que são participantes, como daquela escola, como em nível estadual, porque é o que a gente oferece enquanto Estado. Sim. Então, assim, desafios são diversos, aprendizados também, mas é algo que eu tenho me sentido muito realizada dentro do projeto. Uhum. Sim, eu particularmente, né, nunca tinha trabalhado com supervisionando outras pessoas, né, eu até falei isso para alguém esses dias, até para outra supervisora, né, que é algo totalmente novo, principalmente quando eu entrei, né, dentro do projeto, então lidar com tudo isso foi tudo muito novo, e continua sendo, né, até porque a gente vai lidando com muitas demandas, né, diárias, que são diferentes, e que vai exigindo um pouco, assim, da gente, né, então a gente precisa buscar, de alguma forma, contornar essas demandas e lidar melhor cada vez mais, porque a gente espera, né, espera algo, né, dessas demandas, mas nem sempre a gente vai conseguir, né, realizar daquela maneira, a gente não vai conseguir que determinadas coisas saem como a gente planeja também, então isso é uma coisa que até hoje eu preciso melhorar, porque a gente sabe que as coisas acontecem, né, muitas vezes em segundos, né. Sim. E acaba saindo um pouco do nosso controle também, mas são coisas que também não causam grandes, assim, impactos negativos, são sempre coisas que no final a gente consegue contornar, solucionar, e eu acredito que também o trabalho que a gente tem em equipe acaba fluindo bastante para isso, né, e é sempre, a Andressa deve ver que é sempre uma coisa que eu costumo colocar no meu relatório, né, que o trabalho de equipe sempre faz com que a gente consiga solucionar, né, todas essas demandas que acontecem, mas a gente sabe também que os aprendizados são muitos, né, apesar dos desafios que diariamente a gente vai encontrar mensalmente, os aprendizados são muito maiores, né, então assim, eu aprendo com os estagiários, eu aprendo com a equipe técnica, eu aprendo com os parceiros que a gente tem, aprendo com os alunos, principalmente também quando eu vou para as rodas de conversa, né, quando eu tenho a oportunidade de assistir uma roda com os estagiários, tanto aqui como em Fortaleza, é sempre, às vezes, uma aula que um aluno pode também dar para a gente, né? Costumo sempre relatar isso, que às vezes tem estagiário que tem dúvida do que levar como metodologia. Às vezes a gente propõe um momento mais assim de papo, porque eles costumam trazer muitas coisas também, que às vezes o estagiário fica mais de ouvinte do que mesmo, né? Do que facilitador. Então, isso também é um aprendizado, né? Porque a gente acaba ali permitindo esse espaço para eles também. E assim, pessoalmente, o projeto tem contribuído muito para mim, enquanto profissional. Sei que, às vezes, né, as coisas, como eu já falei, fogem um pouco assim, do nosso controle, mas não posso deixar de mencionar que ele tem sido um grande potencializador. Essas parcerias que a gente tem a partir dele, né, faz com que a gente possa crescer também, conhecer mais sobre o assunto. E é isso, né? A minha expectativa também é que a gente continue dessa forma. Vai entrar aí novos estagiários, então vai ser novas demandas. Que o projeto amplie, a gente possa ter novas escolas. Não esqueçam das estagiárias. Que a gente possa ter novos desafios, mas também, ter
novas psicólogas, supervisoras, Exatamente. com experiência na metodologia Novos do projeto. supervisores, mas que eu fique ali, supervisora. Porque uma coisa não tem nada a ver Não com a vamos só outra. acrescentar, não vamos tirar, é só somar, só Só somar. acrescentar. Então, assim, tenho crescido muito, assim, bastante. Claro que no início tem sido um desafio, mas ao longo, né, tem sido muito bom esse aprendizado. Então, é isso. Pois é, ouvindo vocês, né? Tava aqui pensando, né? Não vai chorar, Bruno. Não, vou me controlar pra não fazer isso. Mas, como eu falei, quando eu iniciei o projeto foi meio que um tiro no escuro, né? E ter um aprendizado diário de como conduzir grupos, de lidar com o inesperado, é uma coisa diferente. Tá? Pra mim é algo assim, é bom ir com a expectativa, até como eu vi um post esses dias, né? É bom você ir com a expectativa, né? Mas é bom você saber que no caminho você pode se frustrar. E esse trabalho em equipe é muito interessante quando a Glau comenta, porque realmente trabalhar em dupla é muito mais produtivo no sistema, porque a gente tá meio perdido e uma pega o gancho, a outra já dá uma segurada. Então eu acho que para mim o maior desafio / aprendizado foi trabalhar em grupo, sabe? Trabalhar com esses grupos, com os adolescentes, lidar com o inesperado. E saber que eles vão bater de frente algumas vezes, eles vão querer, sabe, parcerias, vão querer amizades, mas a gente saber que papel a gente está ocupando. E isso é muito importante quando a Andressa comentou, porque a gente está representando o Estado, né? A gente está representando um sistema muito maior. Então, a nossa postura foi até uma das coisas pontuadas numa formação, né? Que a formadora falou, vocês têm que entender a postura de vocês dentro da escola. Vocês têm que entender que vocês estão ali levando um nome, vocês têm que saber ter uma postura na roda de conversa, mas saindo da roda de conversa, na sala dos professores, com a coordenação, com a gestão. Então, para mim, foi um crescimento pessoal e profissional gigantesco. Saber lidar aí com essas partes burocráticas e com essa condução em grupo e com o trabalho em equipe também. Chora também. Feche agora. Vai chorar só dia 25. Queria só ressaltar que é porque não tem jeito, viu, gente? Vai ficar com pena das estagiárias. Mas, assim, minha experiência nesse projeto, eu digo que foi uma experiência muito ímpar, assim, sabe? Foi algo que me caiu de paraquedas, mas caiu no momento certo, na hora certa, porque é algo que eu realmente me identifico bastante. E eu acredito que desde o primeiro momento, desde o processo de seleção, desde a entrevista, tanto coletiva como individual, eu sempre fiquei naquela, por favor, que dê certo, e eu sou bastante ansiosa, então eu estava sempre naquela angústia, principalmente por eu já estar em outra empresa e ter tido que ter uma conversa muito sincera com o meu antigo patrão, né, chegar para ele, dizer para ele que eu já estava participando de outro projeto, que era na área realmente que eu queria, e eu já fiquei muito grata desde o início, porque eu tinha uma parceria muito grande com ele, então ele compreendeu que aquilo era pro meu crescimento profissional, então eu recebi um apoio dele, e mesmo que fosse ser uma perca para ele, né, ele me deu muito apoio, tipo, em momentos que às vezes tinha etapas da seleção que eram no meu horário de trabalho, ele sempre me liberava, então sempre teve essa compreensão, e desde o princípio, né, desde o início, as coisas foram facilitadas para que desse certo. Então, no início, né, foi uma surpresa a questão de trabalhar em dupla, mas hoje mesmo eu estava conversando com ela, a gente está bem nesse momento nostálgico de todos os momentos, está sendo realmente uma despedida na escola, então a gente tem aproveitado muito alguns momentos, e hoje a gente foi pro refeitório tomar um café e conversar, e aí eu estava falando para ela o quanto que a gente soube ser uma dupla. Tão dupla que a gente, às vezes, parecia que era
uma só, Um dupla de vida. ou que era um complemento mesmo, e a gente escutava muito isso da antiga diretora. Até mesmo quando ela ia perguntar uma coisa, a gente parece que respondia, parece que era combinada as respostas, porque a gente respondia igual, parece assim, vale, vocês fizeram foi combinar, e a gente... Ela falava que a gente era muito uniforme. Era, exatamente. Então, no início tinha esse medo de trabalhar em dupla, porque quem é essa outra pessoa, né, que eu não conhecia... As duplas foram formadas assim mesmo. Que foram formadas de maneira muito aleatória, mas eu acredito que foram muito certeiras. A gente teve essa sorte de ser dupla desde o início e vai finalizar sendo dupla. Eu acho que foi a única dupla que não mudou. Então, a gente teve esse privilégio também. Então, acho que isso foi uma das coisas que facilitaram mesmo o nosso trabalho, que tem muitos desafios, né, na condução grupal, até porque... Foram quantos grupos? Acho que 12 que a gente pegou. Sim, contando, né? Todos. Foram um total de 12 grupos. Então, foram 12 grupos totalmente diferentes Sim, um do outro. Semanalmente. Então, que a gente teve que ter manejos e posturas até mesmo diferentes. Tipo assim, a gente era uma dupla na terça, mas uma dupla diferente na quarta. Sim. E uma dupla diferente no outro dia. Porque são grupos com pessoas diferentes, histórias de vida diferentes, e que, como a Bruna falou, ter que lidar com esse trabalho em grupo, com o inesperado, de não saber o que vai acontecer, porque a gente sabe que alguns temas são gatilhos para alguns alunos. Então, ter esse momento de que um aluno vai chorar, vai sair da roda, porque se sentiu desconfortável, e, enfim... Até nisso a gente tem que ter um manejo, e às vezes até o trabalho em dupla facilitava, porque enquanto uma segurava a ponta ali, conduzindo a roda, a outra ia acolher a aluna que não se sentiu tão bem assim. Então, eu acredito que esse trabalho em dupla realmente foi muito bem pensado, e acredito também que um dos desafios também da gente, que eu até pontuei já, sobre essa base, né, sobre a nossa... sobre a gestão, porque é necessário ter esse apoio, porque a nossa experiência nessa atual escola está sendo uma experiência maravilhosa, porque a gente tem um apoio da gestão. A gente consegue executar nosso trabalho. E é muito bom isso, porque a gente tem um projeto com muito potencial e não conseguir executar ele como deveria ser, isso frustra a gente um pouco. Então, a gente está nesse local onde que a gente teve um apoio de gestão, de professores, de maneira geral, facilitou muito nosso trabalho, né? De chegar na escola, a gente saber para onde ir, a gente saber onde vai realizar a roda, porque a gente sabe que isso também, às vezes, é uma dificuldade quando a gente fala estrutural mesmo. Algumas escolas não... tem essa estrutura de ter salas disponíveis, enfim. Então, a gente tem que se revirar, fazer rodas de conversa em refeitório, em quadro, em refeitório, são os locais mais inesperados. Bem frio, Sobral. Eu acho que o mais assim que a gente fez foi no refeitório mesmo. Então, ter que lidar com esses inesperados, né, foi acho que o nosso maior desafio, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu contornar da melhor maneira possível. Estamos aí finalizando. Mas foi uma experiência muito ímpar, que eu agradeço demais. Até tava falando pra Bruna que sair pra mim, no começo estava sendo muito difícil, né? Mas que Percebeu-se. Eu soube ressignificar esse fim. É importante. E sair mesmo com um sentimento de gratidão, né? De tantas contribuições que o projeto teve para a minha vida, principalmente profissional e pessoal também. Sair um pouco da minha bolha de conhecer novas pessoas, de conhecer outras realidades. Então, eu fui tirada realmente da minha zona de conforto. Então, foi uma experiência, assim, que eu não consigo mensurar e que eu faço muita questão de deixar claro a minha gratidão. Não escondo isso de ninguém, inclusive divulgando esse processo de seleção. Às vezes falam assim, Edinara, eu não entendo por que tu tá divulgando, se as pessoas vão pegar teu lugar. Aí eu falei, mas eu vou ter que sair de qualquer jeito. Então, que eu passe esse lugar para as pessoas que eu acho que têm potencial de continuar executando esse trabalho da melhor maneira possível, que eu espero, né, que os outros estagiários também, né? Consigam se dedicar da mesma forma que a gente buscou, né? A gente não sabe se foi o nosso melhor, mas a gente buscou dar o nosso melhor. E realmente só agradecer, né? Não sei se vocês têm mais algo para falar,
Mas Aproveitando a sua gratidão, vou precisar de você. Não, mas eu também queria agradecer, né? Aproveitando já o momento a vocês, né? Enquanto a gente teve todo esse período de 1 ano, né? Foi, assim, bem importante pra gente, né? Eu sei que foi mediante a uma mudança que aconteceu, né? Que formamos aí essa nova equipe, esse grupo, né, de estagiários com supervisor, mas que também foi algo muito importante para o nosso processo, né? Enquanto supervisor, Sim. enquanto estagiário também. Não veio, assim, algo como tão negativo, assim. Então, logo veio também a questão da mudança de escola, né? Que também foi algo muito importante na carreira de vocês, né? Enquanto estagiário dentro do projeto, porque vocês conseguiram sentir uma mudança aí, né? Um impacto bem diferente. E agradecer também todo o desempenho de vocês, né? Todo o empenho, agradecer assim, o compromisso de vocês, né? Enquanto estagiárias, empenhadas de fato para tudo que se propõe, né? Sempre estão ali presentes. Eu nunca vim em Sobral para mesmo. vocês. Pra tudo. Eu nunca vim em Sobral para não ter assim o suporte de vocês, assim o apoio, né? Para as atividades externas que a gente realiza, o que é muito importante que vocês possam, né? Participar. E eu sempre tive vocês ali. Sentirei saudades. Eu espero que vocês tenham boa sorte. Mas Espero que venham bons estagiários como vocês espero foram. que vocês também tenham. Vocês têm algum irmão gêmeo aí? Mas eu acho que é importante assim, a gente mencionar o porquê que vocês estão saindo, né? Para o pessoal entender assim, também Não, um se pouco. solidarizem com a gente. Bruna e Edinara, né? Já estão finalizando um ciclo, porque com 2 anos... elas vão estar encerrando esse contrato delas, porque pela lei do estagiário, né, os estágios, né, extracurriculares só permitem um período de 2 anos. Então, por isso, né, que elas vão estar encerrando o contrato delas, esse ciclo, né, mas se não, elas estariam aí presentes por mais Sim, um tempinho. seremos contratadas depois como psicólogos. Né? Exatamente, né? Em nome Fica aí o de pedido de Jesus. vocês, né? O projeto Por vai favor, nos expandir, vai contratem crescer. Fique aí, que né? fique bem registrado aqui, né? Deixe registrado. Assinado aí. Esse apelo. Mais alguma E a coisa? chefinha? Vai, chefinha. Não, eu só queria agradecer vocês, assim, por todo o empenho, né? Eu tive o prazer de conviver com vocês durante esses 2 anos, desde o início, né? E gratidão, que vocês percorram caminhos muito lindos dentro da psicologia. Obrigada. Com certeza. De vão muito ser sucesso. brilhantes. Obrigada. Ótimas profissionais, com certeza. Meu Deus. Que a gente possa, quem sabe, aí futuramente trabalhar Sim, juntas. ser colegas de trabalho, Se né? Deus quiser. Imagina uma equipe aí, ó. Uma equipe de milhões aqui. Então, para finalizar, queria agradecer, né, a contribuição de vocês, agradecer por esse momento, por essa conversa, né? Eu tô O espaço também. exatamente, agradecer por esse espaço, né, que a gente pôde estar aqui, dando um pouco mais de visibilidade, né, para o projeto, que é um dos meus objetivos, sair, fazendo com que as pessoas conheçam esse projeto, né, nas divulgações. Eu sempre exaltei como foi meu trabalho, como funcionava o projeto, porque, como eu falei, realmente sou muito grata. Então, esse espaço aqui também do podcast, né, do FLF Cast, é para conseguir que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso trabalho que foi desenvolvido e que continuará sendo desenvolvido nessas escolas, não só aqui em Sobral, mas que as pessoas possam dar a visibilidade que eu acredito que o projeto merece. Então, eu queria agradecer, né, pela contribuição de vocês, né, por essa tarde, assim, de conversa maravilhosa. Então, realmente queria agradecer bastante. Queria agradecer também minha dupla por ter topado, ter vindo, né, como sempre, topando tudo que é proposto. Mas realmente agradecer e pedir para vocês também que, ao assistirem, né, também busquem conhecer um pouco mais do projeto, que procurem, né, pesquisar um pouco mais sobre, porque eu acredito que vale Sigam as meninas nas redes sociais. muito a pena. Elas sempre postam. Tô sempre postando, né, as atividades desenvolvidas. E eu acredito que é isso. Obrigada também à equipe técnica, né? Os bastidores. Os bastidores. Mas é isso. Mas foi logo coisa, pronto, né? Só isso. É isso, obrigada. Obrigada.